Insisto, o evento do dia 25 é só uma manifestação golpista por outros meios. Não tem nada de novo nisso em relação àquilo que o bolsonarismo sempre fez com a justiça. Eu escrevi hoje de madrugada a respeito no UOL, lembrando que aquele que se coloca como um dos organizadores e uma das pessoas que estão convocando esse ato, o Silas Malafaia, veja que curioso, né? Um ato político que é convocado por um pastor. Já aí há um estranhamento, ou deveria haver pelo menos um estranhamento, né? Como é que um líder religioso se coloca como aquele que convoca um ato contra o Supremo? Aí ele diz: não, não é contra o Supremo, não é verdade. Então, a gente tem de lembrar uma declaração de novembro do Silas Malafaia, incitando o Bolsonaro a dar um golpe, a dizer que ele tinha de convocar os militares para pôr fim, né, às ações de Alexandre de Moraes, que ele ataca duramente, e diz mais: Bolsonaro deve apelar ao Código Penal Militar para prender os militares que não aceitarem a sua ordem de intervenção, inclusive citando artigos errados do Código Penal Militar, né? Cita lá artigos que não justificam, evidentemente não justificariam Bolsonaro prender os militares, porque esses estariam desobedecendo a uma ordem sua. Mais do que isso, né? Parágrafo 2º do artigo 38 do Código Penal Militar. O militar não é obrigado. Atenção, o militar tem a obediência devida, mas ele não é obrigado a cumprir uma ordem flagrantemente criminosa. É a expressão que está lá. Se Bolsonaro desse um golpe de Estado, seria uma ação flagrantemente criminosa. E os militares não estavam obrigados a cumpri-la, por uma razão simples. Segundo o Código Penal Militar, quando a ordem é flagrantemente criminosa, aquele que a cumpre também responde perante a lei, não é? Em regra, os militares não respondem por atos ordenados pelos superiores. A exceção que está no parágrafo 2 do artigo 38, justamente quando essa ordem é flagrantemente criminosa. E eu lembro que atentar contra o Estado de Direito é flagrantemente criminoso, não é? O que é flagrantemente criminoso? É aquilo que a lei define como crime. Artigo 359-L. Atentar contra o Estado de Direito, né? E 359-M, golpe de Estado. Então, são coisas flagrantemente criminosas. Se os militares cumprissem, eles teriam de responder por isso, né? Então, eles não seriam obrigados a cumprir, a diferença do que diz Malafaia. Mas o que Malafaia faz ali é convocar, é incitar o Bolsonaro a dar um golpe de Estado e ainda punir os militares, segundo ele, que não fazem isso. Agora, dando uma entrevista ao Estadão, ele diz que esse ato, convocado por ele, financiado por ele, segundo ele próprio, pelo menos é um deles, né? Ele diz: não, nós não vamos atacar o STF, nós não vamos atacar o Alexandre. Isso eu faço nas minhas redes sociais, né? Ali eu usou uma expressão meio vulgar, eu desço o pau, eu arrebento, é isso, é uma coisa do vocabulário dele. Ali eu arrebento. Então, aquele que diz que arrebenta nas redes, inclusive em relação ao Supremo, convoca um ato, financia um ato, segundo ele, que não seria contra o Supremo, mas que é para contestar decisões do Supremo, que é para contestar em última instância. Na verdade, eles não contestam uma decisão, duas decisões, três decisões, uma decisão em particular. É uma contestação ao Supremo, é uma contestação ao poder. Então, esse ato ele já nasce com uma marca golpista, né? É bom que fique claro isso. E, portanto, qualquer deslize ali, seja daqueles que estiverem no palanque, seja algo que aconteça ali na turba, porque disse o Malafaia, eu vou citar o Alexandre. Vocês imaginam o quê? Quando ele citar o Alexandre, a virada da plateia é o quê? Aplausos? Não, não virão aplausos. Então, esses que estão convocando o ato e também aqueles que estão comparecendo ao ato estão correndo o risco de produzir um resultado criminoso de fato, porque criminoso na intenção já é. Criminoso na intenção já é.
porque é uma tentativa de impedir um poder de se exercer. É disso que se trata, né? Não se trata de uma mera manifestação de inconformismo diante da condenação de Jair Bolsonaro. Não, isso não. Não é isso. É o próprio Bolsonaro dizendo: eu tenho de estar acima da lei, eu não posso ficar subordinado ao Supremo. Malafaia dizendo: não, o presidente não pode estar subordinado ao Supremo. O Supremo não tem autoridade para fazer isso que faz. Um poder da República tem de ser desautorizado por nós aqui. E aí Bolsonaro usa a imagem do retrato, da fotografia. Produzir a fotografia, isto é, este povo que está aqui, que é o povo dele, o meu eleitorado, se sobrepõe à própria justiça, né? E aí, esse negócio, vou pedir para adiar mais uma vez, porque não sei o quê, é mais uma manifestação evidenciando que o trabalho deles é demonizar a justiça. Sempre foi. Foi assim ao longo de 4 anos. Era assim ainda durante a campanha eleitoral. Então, não vejo como isso possa resultar em coisa positiva, né? Evidentemente, né? Reinaldo, É e